Gente, dá um oi aí para mim, professora Carmen. Boa tarde, Pro. Boa tarde, Pro. Ai, obrigada. Boa tarde, Pro. Boa tarde. Semana passada, vocês tiveram uma aula de biossegurança, não foi isso? Com o professor Jorge? Foi isso mesmo, né, pessoal? E hoje, eu e a professora Carmen, nós decidimos fazer uma atividade. O que seria essa atividade? Nós vamos projetar um caso clínico e vocês vão falar do passo a passo como vai ser feito, tá? Então, é muito importante para a gente que vocês possam interagir tranquilamente, sem questão de errar ou qualquer outra coisa, mas que nós possamos interagir como se fosse na clínica mesmo, como se tivesse um paciente lá e como nós vamos fazer o passo a passo, tá? E vou projetar a imagem. Então, o relato de caso é o quê? Paciente MAC, 32 anos, compareceu à clínica odontológica da Unime, apresentando um quadro de alto risco de cárie. Ao exame clínico, foram constatadas várias lesões cavitadas de forma generalizada. O quê? O que tinha mais? Tinha presença de cálculos supra- e subgengivais em algumas bolsas periodontais. Na unidade 46, foi notado que, ao exame clínico, uma fístula foi ativa. Então, durante do quadro que nós já colocamos, qual seria o plano de tratamento, desde quando o paciente chegou no consultório até o final. Segue aqui o exame radiográfico e tem algumas imagens. Então, como que nós vamos conduzir esse paciente que está lá esperando a gente na clínica? Qual a primeira coisa nós iríamos fazer? No período de Covid, no período que nós estamos vivenciando agora, é um paciente de caráter de urgência ou emergência, não é isso? Pro. Primeiro a gente busca tratar a cárie para depois começar a fazer a restauração. A gente vê qual o problema. Quem falar só me diz o nome, tá? Para que a gente possa... Luane Ávila. Antes disso, Lu, como é que o paciente chegou no começo? O que é preciso ficar atenta, né? Nós estamos vivenciando um desafio muito grande. É o quê? No caso do Covid, a biossegurança, tudo isso? Isso, a biossegurança do começo. Sim. A senhora quer que eu especifique? Como é que o ideal agora, atendimento odontológico ideal, segundo o Ministério, a Anvisa, segundo o CFO. Então, como seria a chegada no local de atendimento? Primeiro que no local de atendimento, na sala de espera, não pode ter nada para que o paciente fique tocando. E desde o primeiro momento, porque antes, no primeiro momento, a gente não estava todo paramentado, a gente não tinha essa biossegurança toda no primeiro contato. E agora, desde o primeiro contato, a gente vai ter que estar todo paramentado. Como seria essa paramentação? Então, você falou, na sala de espera, tem que tirar tudo, revista, jornal, o que mais? Tudo que a gente brinque, quem é odontopediatra. Sim, tem clínicas que colocam comida, essas coisas, nada que
possam todos os pacientes ficarem tocando. A gente também não pode deixar ele lá esperando por muito tempo. A gente tem que adiantar o máximo possível, porque não pode ter aglomeração na sala de espera. Isso. Então, atender o protocolo ideal seria o quê? O agendamento de uma forma no horário espaçado, né? E como Sim. é o EPI? A gente vai ter o pijama, vai ter jaleco, vai ter a máscara. Do pijama, Quê? a granulação do pijama. A ação do pijama? São Pronto, tá cortando, eu não entendi o que a senhora falou. o avental, qual seria a granulação? Da granulação eu não lembro com certeza. Tem alguém aí Seria comigo? 40 Pro. Isso. Seria 40. 40. A partir, né? O que é ideal. Aí eu vou estar com o quê? Qual a máscara indicada? A N95, os respiradores, no caso. Os respiradores, não é para ser nenhuma de pano, nenhuma dessas, são os respiradores. Muito bom. E manter a distância de quantos milímetros? A distância Quantos na metros? recepção. Quantos metros? Vixe, milímetros é muito pouco. Quantos metros? 2. No mínimo, né? Então, tá. Depois disso, Não é 1 metro de distância, não? 1,5 metro, né? Depois disso, gente, ninguém lava a mão, né? Fazer a higiene da mão. Aí, se o álcool 70 dispensa dispensa a higienização da mão? Não. O que mais? Ô, Elisaura, lembra para eles a sequência? Lembrar, se vocês utilizarem a máscara, a N95, ela tem um respirador, então você tem que colocar uma máscara cirúrgica por cima. A PFF2 já não tem esse respirador, então não precisa máscara cirúrgica, tá? E a gramatura do jaleco que você vai utilizar é importante você saber, porque você tem que saber também a gramatura da máscara, para evitar que passe alguma contaminação, viu? Uhum. O que mais, gente? Caminha, fique à vontade, viu? Então, eu tô com um avental, não é isso? Eu lavei, fiz a higienização da mão, tô com avental, eu tô com a máscara, a N95 ou a PFF2, sabendo que se eu for usar a N95, é recomendado usar uma máscara por cima, uma máscara cirúrgica, né? Aí eu tô com óculos de proteção e o protetor facial, gorro e a luva. Hoje, algumas pessoas perguntaram: professora, eu li falando alguma coisa sobre o uso de 2 luvas. Então, temos que ter um pouquinho de cautela referente a isso, porque tem um processo de remoção, e tem alguns estudos que estão preconizando que, ao remover o EPI, que tem uma probabilidade de se contaminar. Então, tem bastante cautela em referente a esse assunto, tá? Se for usar duas luvas, prestar bastante atenção na questão da desparamentação, tá? O que mais, gente? Já estou com o paciente na cadeira, já estou toda pronta para atender. Aí,
Tem algumas literaturas que preconizam que faça um bochecho. Um bochecho com o quê? Com clorexidina, né? Ou que é peróxido de hidrogênio. O que mais? O professor Jorge explanou isso lá na aula. Faz o bochecho ou não? Faz, Pro. Antes e depois do procedimento, não é isso? Isso. Gente, é interessante vocês orientarem o paciente que ele tem que fazer esse bochecho durante 1 minuto. Então, ele coloca a substância na boca, fica ativando essa substância, bochechando, durante 1 minuto e cospe na cuspideira, viu? Que mais? Então, estamos prontos, o paciente já foi feito o bochecho. Qual vai ser o plano de tratamento? Nesse caso, já foi feita a anamnese bem detalhada, odontograma, periograma. Então, o paciente já está na cadeira para a gente traçar o plano de tratamento. Qual seria, gente? Pro, como é um paciente que ele tem alta incidência de cárie, a gente teria que ver o que é que realmente está causando, o que é que ele está fazendo para causar tudo isso, para primeiro tratar, para depois começar o processo de fazer a restauração. Isso. E como seria esse tratamento? Professora, iria realizar a profilaxia antes de iniciar o procedimento. Falhou a ligação, eu não consegui ouvir. Que deve iniciar a profilaxia antes de fazer o procedimento. Quem falou? Letícia. Foi Larissa, não? Não, Letícia. Ah, foi Letícia? Isso. Cadê Lê, você? Eu falei que antes de iniciar o procedimento, faz a profilaxia. Ouviu, Elisaura? Elisaura, você está ouvindo? Ficou mudo. Elisaura? Eli, você está ouvindo? Vamos aqui, enquanto ela, acho que ela teve algum problema aí, vamos continuar. Então, Letícia, tá certo, vamos fazer uma profilaxia. Com essa profilaxia, ele já fez o bochecho, com a profilaxia a gente consegue também remover mais um pouco de biofilme e do biofilme que está ali. Já diminui mais a flora bacteriana, tá? Bom, e aí? Aí eu tenho... O que me colocou aí? Que eu tenho uma fístula ativa, não é isso? Eu tenho uma fístula... Elisaura, você está tentando entrar? Então, eu tenho uma fístula ativa. Eu consegui. Tá me ouvindo? Conseguiu? Elisaura? Pronto, tá. Pronto, vai lá. Então, até hoje, quem estava falando comigo foi Lari? Eu, Letícia. Letícia, então, aí cada olha essa imagem, o que eu consigo ver? Eu tenho um quê nessa imagem? Eu tenho uma fístula, não é isso? Isso. E ela está ativa. Aí depois da profilaxia, faria a remoção da fístula. Da sandália que a gente vai subir para ficar lá no colchão. Jamile, por favor, você pode colocar no mudo o seu microfone? Jamile, por favor, coloque no mudo o seu microfone. Jamile, seu microfone está interferindo. Obrigada.
Pode ir ali. O microfone da professora Elisara está no mudo. No mudo. Ali, seu microfone está no mudo. Gente, eu vou dando continuidade até ela voltar aqui. Bom, a gente tem uma fístula aí ativa e a gente tem várias lesões de cárie, tem problemas periodontais, tá? Como é que a gente iria dar prosseguimento a isso aí? O que a gente tem que começar a fazer? Vamos lá, Leti. Faria a remoção da fístula antes dos outros procedimentos? Pronto. Não seria bem remoção da fístula, né? A gente não iria remover a fístula, nós iríamos intervir nessa fístula, certo? Então, nós iríamos abrir esse dente. Aqui pela radiografia, nós vemos uma grande lesão, tá? Então, está voltando. Ali? O áudio tá ruim. Está ruim. Ele tem uma interferência, alguma coisa assim, como se fosse um magnético na voz. Se vocês perceberem aqui, ó, vocês visualizam o meu mouse? Não. Acho que não, né? Porque quem está projetando é a Elisaura. Vocês estão vendo essa imagem da radiografia? Vocês veem que no centro aqui tem uma área radiolúcida bem grande, certo? Então, o que a gente está vendo aí? Que a gente tem, é como se tivesse uma cavidade oca aí dentro desse dente e que aqui em cima a gente vê que tem esmalte. Bom, primeira coisa aí, abrir, acessar essa câmera aí, tá? Limpar, colocar um medicamento, um antibiótico aí para a gente conseguir que essa fístula regrida. Então, você regredindo esta fístula, obviamente que toda essa secreção que está saindo por aí vai parar, certo? Então, a gente já consegue diminuir também o nível de bactérias fazendo isso. Bom, fiz isso paralelo a esse tratamento endodôntico. Qual é o tratamento que eu vou fazer aí? De periodontia. Tá, mas antes, foi Leti? Oi. Leti, a periodontia vem antes realmente. Agora, antes disso, a gente vai fazer um controle, a gente precisa diminuir o máximo bactéria nessa boca. Biofilme, retenção de biofilme. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, desculpe, a gente vai fazer um tratamento atraumático, uma adequação desse meio. Nós vamos remover através de curetas, nós não vamos usar cortantes rotatórios, através de curetas, nós vamos tirar aquela dentina infectada. Vamos deixar a dentina afetada, mas vamos tirar essa dentina infectada superficial. Eu não vou ficar escavando, não, certo? Eu tiro o que pode superficialmente. Coloco ionúmero, desculpe, o material de eleição vai ser o ionúmero de vidro. Por que eu vou escolher o ionúmero de vidro, gente? Da liberação de flúor. Por causa da liberação de flúor. E o que é a liberação de flúor? Oi, peraí. A imagem. Eu vou colocar, vou compartilhar aqui. Acho que a professora Elisaura teve problemas aqui. Só um minutinho, gente. É. Deixa eu abrir aqui a imagem. Pronto. Carmen, voltei. Tá me ouvindo? Agora está Caiu. perfeito. Agora está perfeito. Peraí. Você consegue... Projetar, peraí. Agora a voz está perfeita. A imagem está aparecendo para vocês? Ainda não. Ainda não. Ah. Você quer que eu compartilhe aqui? Você fala? Pode? Peraí, deixa eu ver se eu Pronto. consigo aqui. É. Acho que agora foi. Vai? Foi. Você Pronto. falou, Perfeito. Perfeito. Pode ir. falou da fístula já, do tratamento endodôntico?
Aí o que eu Pronto. falei? Que eles vão fazer a abertura, colocar medicamento, né, para diminuir essa flora bacteriana e regredir a fístula. Vai lá, começou com a RT aí. Aí, quando nós falamos em ART, a gente pensa em quê? Nós estamos vendo aqui que tem várias lesões de cárie, tem cárie ativa, cárie inativa. Todo mundo consegue ver aqui comigo nessa imagem? E tem lesões de cárie na cervical. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é uma adequação do meio bucal. Quando a gente fala adequação do meio bucal, é que eu tenha um meio propício, limpo e higienizado. Para o quê? Para que eu tenha um material de durabilidade e um resultado satisfatório, né? Eu não tenho como colocar uma resina enquanto eu não motivar esse paciente, eu não orientar esse paciente para que ele melhore a condição de saúde bucal, né? Porque aqui, ó, quando nós falamos que esse paciente tem um quadro de alto risco de cárie, não é isso? Ficou mudo, isso mesmo. Acho que se muda Saiu de novo. novamente, Pro. Ficou Será? mudo também. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, porque aí eu já continuo. A gente está falando, então, na adequação do meio, tá? A importância da adequação do meio. Se a gente... deixa eu compartilhar aqui com vocês, só rapidinho. Vamos lá. Então, deixa eu... Pronto. Então, a gente escolheu o ionômero de vidro. Aí, Letícia me falou, por causa do flúor. Mas qual é o que o flúor traz para a gente? Remineralização do dente. Remineralização do dente. E o que mais? Que traz uma ação bactericida e ou bacteriostática, certo? Isso quer dizer que a bactéria que está ali, ou ela vai morrer, ou essa bactéria vai paralisar. E com isso eu vou ter uma paralisação da evolução do processo carioso, tá? Então, o que eu quero agora? Eu quero que esse meu paciente, ele fique bem, que ele se cure da doença. Porque até mais ou menos o início dos anos 80, a doença cárie não era vista com a gravidade que é vista hoje. Não era. Então, até mais ou menos a década de 80, o início de 80, o que acontecia? Nós éramos apenas, vou usar um termo até bem duro, mas nós éramos tapadores de buraco. Então, o paciente chegava com uma cárie e a gente fechava esse dente. Tá? Aí, hoje, já se tem um outro olhar. Nós somos promotores de saúde. Então, se vem um paciente dessa forma para a gente está nítido, tá? Assim, na cara, dizendo assim, eu estou doente. E ele não sabe que a cárie é uma doença, certo? Então, a cárie é uma doença que mutila. É uma doença que ela deixa sequela, deixa o paciente sequelado. Bom, eu vou aí, coloco o ionômero de vidro numa primeira abordagem, apenas com o objetivo de estabilizar esse processo, tá? E também para que eu não tenha mais nicho de bactéria. Eu quero diminuir a flora bacteriana daquela boca, ok? Ô, Pro, Bom, oi, diga, meu bem. só uma pergunta. Só o ionômero de vidro seria suficiente para eliminar essa fístula? Porque, pelo que eu entendo... Não é o ionômero de vidro que vai eliminar essa fístula. É, Letícia? Seria um tratamento endodôntico, seguido de uso de antibiótico, alguma coisa? Exatamente. Você vai abrir isso aí. A primeira coisa que você faz é adequar essa boca. Essa boca está completamente contaminada, certo? Então, o que eu falei? Está me ouvindo? Está ouvindo? Sim. Sim. Então, o que você vai fazer? A endodontia vai atuar aí como? Vai abrir,
remover essa cárie, abrir esse conduto, limpar tudo isso, colocar um medicamento que são antibióticos potentes para poder regredir essa fístula, certo? Aí, enquanto esse medicamento está aí atuando, a gente está fazendo o quê? Entrando com a dentística e colocando o ionômero de vidro para adequar esse meio aí, certo? Ô, Pro, Oi. e como é que a gente sabe que essa fístula é uma lesão endo? A gente tirou uma radiografia e ela é uma. A gente tirou a radiografia e viu que tem uma lesão endopério aí. Você está vendo na radiografia? Deixa eu tirar o negocinho aqui da frente. Certo? Ó a furca como é que tá. Quando você vê aqui, ele vai até o ápice, essa gota. Certo? Tô vendo. Pronto. A partir do momento que você abre aqui, que você libera tudo isso aqui, ó, e que começa a colocar o medicamento aí, o antibiótico, o medicamento que for, que eu não... Se você me perguntar hoje, porque a época que eu fazia endodontia, para hoje já é outra coisa. Hoje já tem microscópio, já tem tudo quanto é coisa. Isso aqui vai regredir, isso vai fechar, vai cicatrizar, certo? Nesse meio tempo que ela está fazendo esse tratamento, eu estou aqui, ó, trabalhando na dentística para estabilizar esse processo. E coloco, vedo essas cavidades, fecho, tá? Protejo esse ionômero aí, e aí eu mando para a pério entrar. Aí a pério vai fazer o quê? A remoção dos cálculos. Vai fazer essa raspagem. Supra e sub, certo? Então, vai cuidar de cálculo supra, cálculo sub das bolsas, certo? A dentística não entra mais. A dentística só fez... Oi? Voltou? Ah, pronto. Voltei, Voltou? que louco. Pronto. Vai lá. A imagem está projetada? Tá. Tá projetada por mim aqui, certo? Ah, tá. Então eu não Aí, consigo ver. não consegue? Não abriu ainda para mim. Ah, Carmen? Oi, tô vindo. Então, eu tiro aqui. Você quer que eu tire aqui e você projetar? Você deveria estar vendo. Por que você não está vendo? Elisaura? Acho que algum problema na... Eli? Caiu a internet dela, eu acho. Eu acho que sim. Então, vamos lá. Então, aqui, olha, eu estou trabalhando na endodontia, ao passo que estou fazendo a adequação do meio da dentística. Aí a dentística sai de frente, da linha de frente, entra a pério. A pério aí vai cuidar da doença periodontal. A dentística não volta nesse momento, certo? Vocês concordam com isso? Sim. Concordo. Então, Voltei. voltou? Que aí vai indo. Você consegue visualizar? Está carregando aqui. Eu entrei pelo celular, porque parou aqui. Meu celular travou no computador. Então, vamos lá. Enquanto chegar aí, você me dá um ok. Com essa raspagem, gente, o objetivo é o quê? Que eu consiga a saúde periodontal, tá? A saúde periodontal chegando, eu vou ter todo nova apresentação desse quadro aí, né? Vou ter uma retração gengival, obviamente, tá? Porque o edema vai sair, acabando a fístula, ou desculpe, a bolsa vai ter uma retração gengival, uma exposição maior da coroa, tá? Bom, fiz o canal aqui, tá tudo certo, tudo lindo, já obturei. Como é que eu restauro esse dente? Como é que vocês acham que a gente vai restaurar esse dente? Tira a... Oi?
Tira a parte infectada, remove a parte infectada, quer dizer. Isso, a gente já tirou tudo isso aqui porque eu tive que abrir. O acesso da fístula, né? Isso. E aí, eu já tratei o canal. Vai aplicar o ionômero? Não. Como é que você acha assim, olha, pelo tamanho dessa lesão aqui, tá? Uma lesão grande. Eu abri, ó, isso tudo aqui foi aberto, ó. Concorda? Proteção do complexo dentino pulpar, Pro? Não, meu amor, porque eu não tenho mais polpa aí. Eu tirei, eu já tratei endodonticamente. Sim. Certo? Pro Olha, ainda dá para fazer restauração aí ou tem que ser feita uma prótese, vamos com dependendo da calma. Peraí. estrutura? Uma coisa de cada vez. Vamos aí. Ó, quem me falou da proteção, não tem nada demais você ter falado isso, não. Foi bom porque você fica ativa para entender o que a gente está falando, tá certo? Então, aqui, a gente fez um tratamento endodôntico. Então, tudo isso aqui, ó, o teto da câmara pulpar foi removido, isso aqui tudo foi removido, tá? Pronto. Quando eu falo em restaurar o dente, gente, pensem aqui, eu restauro um dente de toda forma. Espera que a professora Elisaura está dizendo aqui que não está conseguindo entrar. Deixa eu só dar um retorno para ela. Diga, quem falou, professora? Diane. Sim, Professora, nesse caso, a gente não teria que avaliar se existe algum remanescente dentário para poder restaurar ou colocar pino, alguma coisa assim? Exatamente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando eu falo assim, como é que eu vou restaurar esse dente? Quando eu uso o nome restaurar, quer dizer, eu vou trazer a condição anterior, certo? Então, restaurar é de qualquer forma. Restaurar, eu restauro com resina, eu restauro com amálgama, eu restauro com uma porcelana, eu restauro com um cerômero, com um metal. Tudo isso é restaurar, é dar condição original, certo? Pronto. Então, o que eu falei para vocês? Olha aqui a seta. Eu estou removendo todo esse teto da câmara pulpar. Eu estou removendo tudo isso aqui, porque tudo isso aqui foi comprometido. Vocês concordam? Vocês estão seguindo o que eu estou falando? Eu concordo. Pronto. Agora. Então, qual é a dúvida? Olha, dá para você pegar agora. Estou com instabilidade na internet. Eu quero pedir desculpa aí. Mas está caindo toda hora. Não sei se é por causa da chuva. Você quer continuar aí? Ali? Bom, eu acho que é melhor eu continuar aqui. Então, gente, eu vou restaurar. Como é que vocês acham, diante de toda essa destruição aqui, como é que eu posso restaurar esse dente? Qual é a melhor forma? Fazer por uma coroa. Eu acho que colocar pino. E uma coroa. Exatamente. Eu vou ter que colocar o pino aí. Por que vocês acham que eu tenho que colocar o pino aí? Porque perdeu a raiz. Tem pouco remanescente. Tem pouco remanescente. E qual é a função desse pino aí? Reter a coroa que a gente colocar. Beleza! Show de bola! A função do pino aí é retenção da restauração coronária. Vai reter, vai prender na raiz, certo? Então, pino de fibra de vidro, núcleo metálico fundido, qualquer tipo de retentor intrarradicular, a função é reter a restauração, certo? Pronto. Eu vou colocar aonde esse pino, qual a raiz, qual a indicação? Se eu não me engano, eu não lembro, não. Peraí, por favor. Pode falar o que você acha, olhando aí, qualquer coisa. A gente está aqui para aprender. Qual seria a raiz mais indicada aqui? A que está mais para mesial? Não, é essa daqui, a distal. Por que a gente faz a opção pela distal? Porque é a raiz maior. Assim como no superior, a gente opta pela palatina. Se fosse o molar superior, iríamos pegar a palatina porque é maior,
certo? Então, no caso dos inferiores, a raiz distal é uma raiz mais volumosa, ok? Então, a gente coloca na raiz distal. Eu poderia, se você me falasse assim, professora, olha, eu não tenho remanescente nenhum, eu estou insegura de botar só na raiz distal, eu posso botar na mesial também? Pode. O que a gente faria? Pegaria um pino de fibra menor, tipo o meio ou e colocaria na raiz mesial também. Eu posso botar em uma só? Pode. Posso botar em duas? Pode. Então, a gente poderia fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui a câmera, eu estou toda assanhada, viu? Vou apagar esse mico aqui com vocês, viu? Deixa eu... Não se assustem, por favor. Então, prestem atenção na minha mão. Olha, eu vou colocar um pino na raiz distal, certo? Que é a raiz mais volumosa. Se eu colocar 2, alguém está com o microfone aberto, se puder fechar aí, eu vou agradecer. Alguém pode fechar aí o microfone para... Pronto. Então, ó, se eu colocar 2 pinos na raiz mesial e um na distal, o que vai acontecer? Vai haver um imbricamento assim, vocês estão entendendo? Conseguem visualizar o que eu estou falando? Ou se eu acompanhar aqui o coisa, um na distal e 2, eu posso fazer isso, ó, e na hora que eu coloco, eles vão ficar exatamente assim, certo? Se eu tiver esse forquilhamento aqui, olha, se eu colocar isso e encher isso de resina, você concorda que vai ser mais difícil desse munhão sair? Mesmo que eu tenha uma força de tração muito forte, puxando, ele vai estar em 2 raízes aqui e uma raiz aqui, e não vai conseguir sair. Então, eu posso fazer esse... Se eu tiver com pouquíssimo remanescente e eu quero ter a minha certeza de que ele vai ficar aí, eu posso fazer isso, certo? Então, pode... Agora, se eu estou, por exemplo, num consultório particular, eu tenho que ver o quê? Se esse meu orçamento vai ficar mais oneroso se eu colocar os 3. Então, eu tenho que calcular que antes uma restauração que teria apenas um pino vai ter agora 3. Então, eu tenho que calcular isso aí, tá certo? Bom, fazendo o núcleo de preenchimento, eu vou fazer o meu preparo e aí vou ter que fazer para a minha coroa. Nesse meu preparo, eu tenho que ter... vocês ainda não deram isso em prótese, mas eu vou adiantar aqui, porque vocês ainda estão novinhos na disciplina. A gente vai fazer o quê? Preparar, e eu tenho que ver o princípio da resistência da minha peça protética, ok? Então, o princípio da resistência, eu vou ter que dar alturas ou volumes do material restaurador. Então, por exemplo, se eu faço uma coroa de porcelana, eu estou usando uma porcelana. A porcelana é um vidro, então ela é friável. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma espessura oclusal tal que dê resistência a essa peça, tá? Então, na oclusal, nas cúspides, no sulco, eu tenho que ter pelo menos uns 2 milímetros de espessura de porcelana. Na vestibular, quando eu chego mais na cervical, posso ter 1 milímetro. Na vestibular, no terço médio, 1,5. E quando eu chego no terço oclusal, 2, certo? Isso vai me dar resistência na minha peça. Então, para isso, eu tenho que ter um espaço suficiente. Esse espaço eu preparo, é no preparo que eu dou, ok? Alguma dúvida aí? Não, pronto. Pronto. Então, eu fiz isso aí e coloco a minha peça. Eu vou fazer o ajuste oclusal. Se é uma restauração, eu tenho que fazer o ajuste oclusal, tá? Quando eu faço a oclusão, eu tenho que estar tocando igualmente em todos os dentes, tá? Eu não posso tocar primeiro no dente que eu estou restaurando, porque senão eu vou trazer problemas. Ou eu vou ter
uma bifração, ou eu vou ter uma fratura, algum problema eu vou trazer. Então, eu tenho que restaurar. Se eu estou restaurando, eu não vou poder estar trazendo um problema. Eu tenho que solucionar esse problema, tá? Bom, solucionado esse dente aqui, eu venho aqui para a pério. Então, eu vou fazer raspagem supra, raspagem sub, eu vou eliminar essas bolsas, tá? Eliminando essas bolsas, eu vou ter uma retração gengival. Agora eu tenho saúde, tanto nesse molar aqui, como eu tenho saúde da periodontia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tratar a restauração, porque eu já tenho saúde. Bom, o que que eu preciso fazer com esse paciente? No tempo que eu estou tratando a periodontia e a endodontia dele, eu preciso estar orientando esse paciente para que ele tenha uma dieta mais adequada. Quando eu falo isso, eu lembro para vocês assim, eu não sou nutricionista. Então, não sou eu que vou passar para ele uma dieta para ele comer menos açúcar, eu vou dar sugestões, tá? Então, eu vou falar para ele o que o açúcar causa em demasia naquela boca, o que causa se ele comer e não escovar dente, eu vou orientá-lo a escovar dente. Então, tudo isso eu estou fazendo de forma que eu dê a ele uma outra visão, tá? Posso sugerir que ele procure uma nutricionista, o que for, mas o meu papel é orientar para que ele fique por menos tempo com o carboidrato na boca, certo? Então, vocês lembram do diagrama de Case? Então, eu tenho o dente, eu tenho a microbiota e eu tenho a dieta, tá? Então, Case falava que eu já falei isso nessa aula, que eu falei na aula anterior, porque eu já falei tanto hoje que eu nem sei mais. Já falei nessa aula? Não. Pronto. Case falava o quê? Que para que a cárie acontecesse, eu teria que ter dente, micro-organismo e dieta, tá? E que eu tendo esses três, eu teria cárie. Aí vem depois o Nilbron e fala assim, não, você pode ter esses três, mas se você não tiver um quarto fator, a cárie não acontece. E que fator é esse? O tempo. E ele estava certo, tá? Então, eu não posso tirar o dente do paciente, eu não posso deixar ele com fome, tá? Eu não posso deixar aquela boca estéril. O que eu tenho que fazer? Mexer no tempo. Então, eu tenho que chegar para o meu paciente e falar assim, olha, você vai se alimentar, tomar o seu café da manhã, o seu de jejum, tranquilo. Você pode comer só meio-dia? Ah, não, eu sinto fome. Tá bom. Então, você vai fazer o seguinte, fez o seu de jejum, você vai higienizar a sua boca, vai tirar todo aquele biofilme dali, passar fio dental, escovar, tudo direitinho, tá certo? Tá. Quando for 10 horas, você vai sentar e fazer um lanche. Então, você faz o seu lanche, come direitinho, o que você quiser. Comeu, você vai e faz sua higiene. Fio dental, escova, tudo direitinho. E aí, você vai comer meio-dia. Comeu meio-dia, faz de novo a higiene. 3 horas da tarde, faz de novo a higiene. Isso você precisa orientar. Aí o seu paciente, ele é um médico, ele dá plantão, ele é intensivista, e ele disse, olha, eu tomo café demais. De 20 em 20 minutos eu tomo café. E eu preciso do café, porque eu preciso estar atento e tal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, mas eu só gosto de café com açúcar, e tem que ser muito açúcar. Tudo bem. Então, você faz o seguinte, tome seu cafezinho, bocheche pelo menos uma água na boca, tá? Lave a boca, beba água. Você precisa tirar aquele excesso de açúcar. Esse tipo de orientação a gente tem que dar, certo? Então, é nessa intervenção que você tem que fazer quanto à dieta, ok? Pronto. Então, você está fazendo isso, desde que ele chegou, você está conscientizando esse paciente, ok? Bom, pronto.
Curou, já curou periodontia, já curou endodontia. Nós vamos agora passar para a restauração estética com a dentística, certo? Então, como é que eu faço isso aí? Eu removo esse ionômero de vidro, eu faço o quê? Deixa um pouco do ionômero nesses dentes que a cárie estava inativa. Quem é Letícia? Não, foi Grazi. Grazi? Pronto. Isso, Graciele. Graciele, olha, eu tenho que remover o ionômero. Sabe por que eu tenho que remover o ionômero? Porque eu coloquei o ionômero sobre dentina infectada ainda, certo? Eu removi parte dessa dentina mais superficial e deixei lá. Então, eu preciso tirar, porque aquela dentina que está ali, mesmo que inativa, ela não vai promover a adesão. Então, a minha restauração vai sair depois, certo? Então, eu tenho que remover aquela dentina toda que foi infectada, tá? Tirar toda e fazer uma restauração com um substrato limpo e confiável. Certo? Entenderam? Concordam comigo? Sim, pronto. Oi? Sim. Pronto. Então, eu faço isso. Aí, o que vai acontecer? Eu preciso ver o tipo de substrato que eu tenho. Se é uma dentina superficial, se é uma dentina profunda. Na aula anterior de ESAB, quem estava na aula de ESAB 2, eu falei que a dentina superficial é mais fácil a adesão. Lembrem-se o seguinte, adesão em dentina não é fácil, tá? Sempre é desafiador. A adesão no esmalte é tranquilo, mas na dentina não. Então, eu tenho que saber primeiro. Eu tenho um substrato superficial, uma região mais rasa, eu tenho um substrato mais profundo, e aí eu preciso ver isso para ver como eu vou agir. Se eu tenho uma dentina mais superficial, a adesão é mais tranquila do que na profunda. Por quê? Porque eu tenho menos túbulos, menos região de túbulos, menos dentina intertubular, e eu tenho mais dentina intertubular e tem menos dentina peritubular, tá? Eu tenho ali mais fibras colágenas expostas. Então, eu vou conseguir ter um imbricamento do meu adesivo mais facilmente. A dentina superficial é menos úmida que a dentina profunda. A dentina profunda está mais próxima à polpa, ela é mais úmida, certo? Então, tudo isso eu tenho que avaliar. Se eu tenho uma dentina mais superficial, o próprio adesivo se torna um protetor pulpar. A dentina mais profunda, eu preciso fazer uma proteção pulpar. Muitas vezes eu vou precisar colocar cimento de ionômero de vidro, cimento de hidróxido de cálcio, para que ele alcalinize aquela parede pulpar, certo? Ou até a parede axial, caso eu seja uma classe 2, certo? Então, isso tudo eu tenho que avaliar. Se eu fizer uma proteção com cimento de ionômero, ou com cimento de hidróxido de cálcio, eu tenho que ser pontual, eu só vou colocar ele na parede pulpar ou na parede axial, apenas onde eu tenho contato com a polpa, certo? Por quê? Porque eu deixo a maior área de dentina para adesão. Esse hidróxido de cálcio é um material hidrossolúvel, então eu tenho que proteger o hidróxido de cálcio. E aí eu vou proteger com o cimento de ionômero de vidro. Que tipo? Tipo 1, 2 ou 3? E aí, meu povo, tipo 1, 2 ou 3 que eu vou proteger? Oi? Tipo 2. Tipo 3. O tipo 2 é de cimentação, certo? O tipo 1 é restauração, 2, cimentação e 3 é o de proteção pulpar. Ou melhor, desculpe, tipo 1 é de cimentação,
tipo 2, restauração, e tipo 3, proteção para o pai. Então, eu vou usar o tipo 3 para proteger. Então, quando eu digo que o cimento de hidróxido de cálcio ele tem que ser pontual, porque ele tem que deixar uma margem de dentina para que o meu cimento tipo 3 cubra e faça adesão, certo? Aí eu venho com um cimento. Se for uma cavidade muito profunda, ou seja, de um paciente jovem, eu venho e coloco um cimento, um ionômero de restauração. Aí eu coloco aquele de restauração ali e sobre o de restauração eu coloco a resina composta, ok? Entendido aí? Hein, pessoal? Entendido, professora. Pronto. Se for um paciente mais idoso, onde a cavidade é profunda, mas está longe da polpa, eu só coloco o hidróxido de cálcio para alcalinizar aquele meio, coloco o adesivo e posso colocar a resina composta direto. Não preciso fazer um sanduíche, certo? Agora, se é um paciente, por exemplo, se esse aqui do caso, vamos supor, isso aqui não vai precisar fazer endodontia, supondo. Vem uma cavidade grande, mas é um paciente muito jovem, tem uma câmara ampla e está muito profundo. Então, eu vou fazer uma proteção com hidróxido de cálcio, vou fazer uma proteção com ionômero de vidro e vou colocar o ionômero de restauração para poder dar um suspiro, né? um respiro, vamos dizer assim, para que haja uma proteção maior, e aí eu depois faço um curativo de demora, de espera, um expectante, e aí, se der tudo ok, eu coloco a resina composta depois, certo? Voltei. Voltou para ficar? Consegui. Toda arregaçada eu tô, caí. Então, certo, pessoal? Entenderam aí? Uhum. Pronto. Bom, aí eu vou restaurar cada lesão dessa com resina composta após a cura da doença cárie e a cura periodontal aí, ok? Bom, uma vez assim, eu restaurei tudo direitinho, eu vou ver o que eu preciso. E esses espaços, eu posso fechar com resina, isso tudo vai ser uma análise futura, certo? Para a gente ver. O que eu tenho que deixar é esse paciente curado da doença cárie, certo? Restaurado para ele ser depois levado uma proposta estética mais avançada para ele, certo? Pessoal? Certo, Pro. Está muito baixo, eu não estou ouvindo vocês direito. Entendi. Alguma dúvida ficou sobre isso aí, sobre a sequência, sobre quem vem primeiro, quem vem depois? Oi. Eu tenho uma dúvida. Diga. A senhora falou que inicialmente a gente tem que saber o motivo pelo qual o paciente está com esse problema todo. Como é que a gente... Qual seria a linha de raciocínio para descobrir o porquê dessa saúde tão precária nesse paciente? Pronto, boa pergunta. Isso tudo você vai descobrir na história da doença. Você tem lá a história da doença atual, você vai ver tudo, como é o hábito de vida dele, como ele trabalha, qual é o tipo, como é a alimentação dele, como são os hábitos dele, como é que é o hábito de escovação dele, certo? Tudo isso você vai montar na sua anamnese para chegar até isso. Ele vai dizer quantas vezes alguém está com o microfone aberto. Ele vai dizer
quanto tempo ele foi no dentista, se ele tem medo de ir no dentista, se é um hábito de ir. Esse paciente aí, certamente, ele não tem hábito de ir para o dentista, certo? Então, a gente... Na história, na anamnese, história da doença atual, você vai pegar tudo isso. Por exemplo, esse dente aqui, ó, você olhando esse dente e olhando essa radiografia, você está vendo aqui que você tem uma boa quantidade de esmalte? Então, provavelmente, isso aqui parece, eu não estou afirmando, sugere para mim na imagem que é uma cárie oculta, tá? Houve uma infecção, né? Ele começou uma desmineralização, houve um mergulho das bactérias aí e começou um processo de bactéria aqui, bactéria anaeróbia aí foi. E aí atingiu a polpa. Você vê uma fístula dessa e olha e fala assim, poxa, mas aqui na oclusal não tem nada. Quando você vê a radiografia, olha como é que está, certo? Então, existem casos que você fica realmente... Por quê? Você acha que esse paciente sentiu dor? O que vocês acham? Eu acho que provavelmente sim. Ele sentiu dor no início, um pouquinho, quando começou a necrose. Quando apareceu essa fístula, não tem mais, porque aquela pressão que estava lá, aquele acúmulo de exudato fechado, ele sentiu dor. Quando começou a fazer o caminho e sair, ele teve perda óssea aí, certo? E aí fistulou. A partir do momento que fistulou, ele não sente mais dor, porque aquela pressão saiu. Então, por isso que ele avançou dessa forma, certo? Então, ele chegou lá, ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele não tem consciência da gravidade do que está acontecendo, tá? Então, chega a isso. E por isso que chega ao estado que chega, certo? Com bolsa, com tudo. E tem paciente que chega com um tártaro na coroa que você fala, não é possível isso. É um capacete, tá? E tem casos, assim, realmente assustadores. Se aqui não doeu, ele não ia procurar. Certo? Alguém que pode ter dito, olha, você tá feio isso aí e tal, aí ele desperta para o que está acontecendo, certo? De procurar um profissional, certo? Mas quem me perguntou, a história da doença atual vai te levar por um caminho de você entender como esse processo aconteceu. Alguém mais, gente? Tá bom, professora. Obrigada. Nada, meu amor. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém faria de maneira diferente? Não. O que a gente precisa, né, que a gente, eu e a professora Elisaura, é conscientizar vocês quanto à biossegurança, tá? Nós temos uma outra realidade. Se antes a biossegurança era muito grande, atualmente nós precisamos nos proteger muito e tomar consciência. Oi? Alguém falou? Só uma dúvida. Diga. Na parte que você fala do que vai fazer a raspagem, aí antes da raspagem você coloca o número de vidro. Isso Sim. vai ser quando o paciente retornar que vai fazer a restauração? Ó, vamos lá. Vamos imaginar que nós estamos na clínica da Unime, tá? Você está em ESAB 1 aqui, né? Por exemplo, você não vai intervir com endodontia, porque na ESAB 1 você não faz endodontia, certo? Então, tipo assim, eu tenho um colega que conseguiu uma vaga na ESAB 3. Pronto. Ele vai ficar indo para a ESAB 3 e para a ESAB 1. Ok? Ele vai estar com você na ESAB 1 e vai ficar com o seu colega fazendo. O áudio tá ruim. É o meu? Eu acho que alguém está com o microfone aberto aí. Quem está com o microfone aberto aí, por favor, é porque eu não... Vocês têm condições de ver.
Você vê aí, Eli, quem é que está com o microfone aberto? Eu não estava. Hein? Pronto, eu acho que alguém... Bom, então, ele está indo para ESAB 3 tratar a fístula e está com você em ESAB 1, porque você vai tratar, fazer a adequação do meio e vai tratar a periodontia, certo? Então, independe, ele foi para lá, ele vai tratar lá. E aqui, na adequação do meio, você vai... O nome é esse, obturar. Vai tapar todas as cavidades que estão abertas, certo? Você vai pegar, espatular o ionômero de vidro e vai colocar lá. Eu quero que essas cavidades fiquem fechadas. Eu não preciso de estética agora, nenhuma estética. Eu preciso de saúde. Eu vou colocar o ionômero de vidro, eu elegi o ionômero de vidro não porque ele é da cor do dente, e sim também porque ele é da cor do dente. O objetivo principal que eu quero do ionômero de vidro é que ele atue, além da biocompatibilidade, como um bactericida e um bacteriostático e remineralizador dessa área, certo? Então, isso é importante para mim nesse momento. Pronto, eu vedei aquelas cavidades, eu coloquei um protetor sobre aquele meu ionômero de vidro, eu começo a raspar, certo? Eu vou raspar, eu vou adiantar a minha periodontia. Eu preciso trazer saúde gengival, periodontal, certo? Eu tenho que eliminar essas bolsas, tá? Estética, nada agora. O que eu preciso fazer na dentística, eu já fiz. Já fiz a minha adequação do meio. Continuo a adequação com a raspagem. Diga, alguém falou. Foi eu. No Diga, caso, fale mais alto, amor, porque está baixinho. no caso, eu vou Sim. colocar o ionômero na cavidade que eu removi. Aí faz a raspagem e o Isso. paciente é liberado. Aí Não, quando ele peraí. retorna, Meu amor, é o seguinte, olha. Pense assim, ele chegou hoje, nessa sessão você vai só colocar aí o número de vidro. Colocou aí o número de vidro e fez orientação para ele. Toda sessão você tem que fazer orientação. Toda sessão, orientação. Olha, na próxima o senhor traga a sua escova, eu vou querer ver, aí você vai avaliar a escova dele, se está boa, se não está, certo? Ou então você dá uma escova nova para ele e fala assim, traga para mim que eu quero ver como é que sua escova. Toda sessão você vai estar revelando placa e mostrando a ele, tá vendo? Melhorou, que bom, o senhor entendeu tudo que eu lhe disse, olha como o senhor está melhor e tudo. Então, na primeira sessão é aquele tratamento de choque, pau, botou o número naquilo ali tudo e orientou. Na segunda sessão, periodontia. E aí a gente vai cuidar da periodontia. Deixou zerada a periodontia, bolsa, tudo direitinho, aí sim, ele já está com aquele dente tratado o canal, saúde periodontal está em dia, aí a gente vai partir para uma estética, certo? Volto a falar uma coisa que é importante. Se você não obtiver sucesso, então, assim, você ficou o semestre com ele, mas ele ainda está com risco à cárie, eu aconselho os dentes posteriores você restaurar com amálgama, certo? Os anteriores você vai fazer com resina, mas os posteriores com amálgama, para que esse paciente continue no semestre vindouro ainda tratando, fazendo escovação, orientação, para ver que se um dia ele vai poder ter a restauração estética dele, certo? Ficou claro, gente? sim, Pro. Sim, Pro. Ok. O que mais de Sim, dúvida? professora. O que mais que vocês teriam de dúvida quanto a isso? Hoje vocês tiveram, assim, esse caso clínico é a partir do ESAB 3, porque fala de endodontia, mas como vocês assistiram a aula de ESAB 2 e ESAB 2
alguns tiveram a aula de manhã, a gente não quis repetir para não ficar chato. Aí já tem uma outra visão, ok? Tá bom, Pro. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Querem tirar uma dúvida? Que seja até de outra coisa, mas dentro da nossa clínica? Não, vem cá, essa atividade é para a gente fazer? Não, meu amor, já respondeu aqui. Eu queria só... Deixa eu ver aqui se eu consigo passar uma coisa que eu acho interessante. Espera só um pouquinho. Deixa eu só tirar aqui, só um minutinho. Eu estou procurando aqui um material, deixa eu ver aqui. Para ver se eu ajudo vocês um bocadinho. Deixa eu ver se eu... Ah, não é aqui. Não tá aqui, não. Eu queria ver se eu pegava para dar para vocês, pelo menos dar uma orientação de... Ó, eu vou preparar isso aqui, mas na próxima eu trago para vocês, que eu acho que não está aqui, que é de outra faculdade. E eu não estou agora. Deixa eu ver se está aqui. Mas eu vou trazer que... Não se preocupe, não. Acho que eu não vou achar aqui agora. Mas eu vejo depois. Então, eu acho que é só. Vocês estão com... A gente pode encerrar aqui? Não tem. Alguma dúvida, gente? Eli, você desliga aí a gravação, amiga. Vou desligar. Certo. Deixa Então, eu só ver gente, se alguém tem alguma dúvida. Você falou da remoção do EPI, Carmen? No final? Não falei, não. Não, pode falar. A importância do paciente foi planejado, né? Foi tratado. Foi uma coisa nova para vocês, né? Eu acho que um tratamento multidisciplinar é sempre bom ampliar nossa mente e ver as possibilidades que tem na odontologia, mesmo que você mas é uma vertente que precisa ser explorada. Acho que aí. E a sua internet realmente está bem complicada, Eli. Está parando. Eli? Eu acho que está... Então, gente, eu vou parando aqui a gravação.